Vamos aqui para mais uma análise sintática e gramatical do texto de Mateus capítulo 8, verso 22, né? Temos aqui o texto em grego. Se alguém estranhar, é porque o texto aqui está em grego uncial. Esse é o grego koiné uncial, grego maiúsculo, que é o grego utilizado, o grego do primeiro século, que está presente, o dialeto que está presente nos manuscritos gregos aí mais antigos, certo? Esse é o dialeto original do Novo Testamento. A morfologia do texto é essa daqui, ó, do texto grego. É o grego maiúsculo chamado de grego uncial. Então temos de Jesus legei autu acolo feimoikai afistus ne cruz fapsaitus e auton ne cruz. Mas, aqui temos uma conjunção adversativa, mas Jesus disse, leguei, aqui temos o verbo, a ele, pronome na terceira pessoa, mas Jesus disse a ele. Aqui temos o verbo, acolofei, segue a mim, aqui temos um pronome possessivo na primeira pessoa, segue a mim, aqui temos a conjunção cai, e deixa, aqui temos o verbo, aqui ó, rafés, é um imperativo auristo, e deixa, artigo definido no plural, os mortos, aqui temos o adjetivo, ó, necruz, os mortos, aqui temos um outro verbo, fapsai, aqui ó, fapsai, sepultarem, aí outro artigo definido no plural, tus, aqui um pronome reflexivo, e auton, no caso genitivo, e por último outro adjetivo aqui ó, que aparece duas vezes no texto, necruz, mortos. Mas Jesus disse a ele, segue a mim e deixa os mortos sepultarem os seus próprios, auton, mortos. Vamos analisar o contexto. Mateus 8, verso 21. E outro dos discípulos disse a ele, Senhor, permita a mim primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus disse a ele, segue a mim e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ok? O que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus aqui estava sendo insensível com a situação de um jovem, um discípulo que queria apenas sepultar o pai e depois disso seguir a Jesus? Será que Jesus estaria aqui sendo insensível em dizer, não é nem para ir para o funeral do teu pai, vem logo e me segue? Isso talvez, se fosse assim, demonstraria uma certa insensibilidade, impassividade e uma certa, da parte de Cristo, né, um certo comportamento agressivo. Mas não é isso que o texto diz. A gente sabe que a expressão sepultar os seus mortos, na cultura judaica, significava um indivíduo ficar até o fim da vida do pai, cuidando do pai, né, provendo para os seus pais ali os recursos necessários até o final de sua vida. Então essa expressão sepultar os pais não necessariamente indicava que o pai estava naquele momento presente já morto e ele queria apenas sepultar o pai dele. Não, indicava que aquele jovem queria permanecer ao lado dos pais dele até o fim da vida dele, no caso, né? Permita-me que vá sepultar o meu pai, então seria como se ele dissesse para Cristo, né? Porque é uma expressão idiomática. Senhor, deixa eu ficar com meu pai até que ele morra, então depois eu vou segui-lo. E Jesus tem pressa, ainda mais para o ministério terreno, que era um ministério temporário de 3 anos e meio, né? Um ministério curto. Ele tinha pressa para enviar ceifeiros para a seara. Então aquele jovem, que o texto o descreve como discípulo, queria ficar com seu pai, queria seguir Jesus, mas queria ficar com seu pai até o final da vida dele. E aí Jesus diz, segue a mim e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Então,
O que seria esse? O que significaria isso aqui, ó? Deixa, Rafés, dos necros, deixa os mortos. O que seria isso? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Esse aqui, ó, Eautonecrus, seria o pai dele, os seus próprios mortos. Só que quem seria esses mortos aqui da primeira sentença? Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O texto aqui é claro. O que Jesus quer dizer com isso? Vamos lá. Nesse texto aqui, Jesus ele enfatiza, ele endossa, ele trata a morte, ele trata a condição espiritual daqueles que não creem nele como mortos espirituais. Como mortos espirituais. Então, esse deixa aos mortos seria Jesus dizendo para esse discípulo: ora, siga a mim logo. Uma vez que você em mim encontrou vida, siga a mim e deixa que aquelas pessoas familiares da mesma comunidade, próximas a vocês, deixem que elas, que são mortas espirituais, ó, necrus, sepultem, fapsai, os seus, tus eauton, os seus próprios mortos. Então, os mortos aqui são aquelas pessoas que não creem em Cristo, que são indiferentes à mensagem do Evangelho, que são omissas, que são apáticas ao convite da graça de Deus. Então, esses, Jesus os compara, os figura como pessoas mortas espirituais. Então, é isso que Jesus quer dizer. Todo aquele que não crê é um morto espiritual. E nós temos outros textos, por exemplo, que vão nessa mesma linha de raciocínio. Um deles está aqui em João, capítulo 5, versículo 25. Vamos abrir aqui a Bíblia e ver o que João 5, verso 25 nos ensina. É um texto que vai na mesma linha de pensamento. João 5, 25. Em verdade, digo a vocês, que vem a hora, e a hora é, e a hora chegou, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Marconi, esse texto não estaria se referindo à ressurreição? Texto de João 5? Não. É a partir do verso 28 que nós temos Jesus enfatizando a ressurreição do último dia. Verso 28. Não vos admireis disto, porque vem a hora a qual todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz dele. E sairão os que fizeram as coisas boas para a ressurreição da vida, mas os que fizeram coisas más para a ressurreição da condenação. Observa que aqui ele diz, vem a hora na qual todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz dele. Mas no verso 25 é um contraste. Ele diz, em verdade, amém, amém lego, em verdade digo a vós, que vem a hora e agora cai num estin. E agora é, ou agora chegou, agora já é uma realidade. O que já seria uma realidade ali, naquele momento em que Jesus falava? Quando os mortos, hotioi necroi, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, mais uma vez, Jesus compara aquelas pessoas para quem ele, aquelas pessoas daquela comunidade judaica, para quem ele direcionou a sua pregação, as suas boas novas do reino. Mais uma vez, Jesus compara como pessoas mortas. Vem a hora e agora chegou, ele diz, em que os mortos ouvirão a voz dele. Né? Então, esses mortos que ouvem a voz dele são pessoas também que que em sua natureza, em sua condição, estavam mortas espiritualmente. E é essa a linguagem, eu sempre costumo falar, essa é a condição do ser humano sem que Deus intervenha na vida dele, revelando a ele o seu propósito, derramando sobre ele fé, derramando em seu coração fé, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, atraindo ele pela sua graça. A menos que Deus interfira no homem, essa é a condição de todos nós. Todos nós que hoje cremos, um dia estávamos nessa condição de mortes espirituais. Né? Essa é a descrição do Novo Testamento para todas as pessoas que não creem em Jesus. A condição espiritual do homem é essa, é um morto espiritual. Antes de Deus alcançá-lo, antes de Deus atraí-lo, ele está na condição de morto, e o morto não pode fazer simplesmente nada por si mesmo. Um morto não pode ter uma ação própria, enérgica, né? Para se auto-salvar ou para encontrar-se com a verdade. O morto
ele não tem condições, capacidade, competência, qualidades para desenvolver fé, para responder ao chamado de Cristo por meio do Evangelho. É necessário Deus intervir na morte, chamando, atraindo o homem pela sua graça e concedendo a este homem fé, porque a fé é um dom de Deus e não do homem. Então, não está na volição humana, não está na condição, no mérito do homem acreditar ou não, sair de sua zona de morte ou não. Por isso que o apóstolo Paulo, em um outro texto interessante, que vai se harmonizar isso também, está em Romanos, capítulo 3, versos de 10 a 19. Por isso que Paulo, nesse texto, permita-me ler aqui, por isso que Paulo, em Romanos 3, de 10 a 19, diz o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não existe quem pratique o bem, não há nenhum só. A garganta dele é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha, veneno de áspides está sobre os seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não existe temor diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja calada e todo homem seja condenável perante Deus. Ou seja, essa é a biografia do homem, irmãos. Não há um justo, não há nenhum só, não há nenhum sequer. Toda a humanidade se extraviou e juntamente se fez inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a condição do próprio apóstolo antes de ser atraído, antes de ser chamado pela graça do Senhor, antes de Cristo ter tirado ele das trevas, atraído ele das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de Cristo ter operado na vida do apóstolo. Assim era com todos nós também. Por isso que em Efésios 2:1, aquele conhecido texto onde Paulo também diz: ele nos deu vida estando nós, olha o plural, ele mesmo se inclui também, estando nós mortos em ofensas e delitos. Então, o homem estava morto em ofensa e delito. E também em Efésios 5,14, o mesmo Paulo diz: como está escrito, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Essa é a condição do ser humano separado do amor de Deus. É um morto espiritual. Não tem capacidade nenhuma, não tem nenhum mérito em si e não tem forças próprias para se livrar de tão grande morte, né? Para impedir, para se esquivar, para postergar a ira vindoura, a morte vindoura, a morte eterna. Todos nós um dia estávamos aqui, necruz, mortos. Por isso então Jesus vai dizer em Mateus 8:22, aqueles que não creem em mim, segue a mim você, para aquele jovem, para aquele discípulo, segue a mim você e deixa que estes mortos que não querem me seguir, que não querem aceitar o evangelho, que não querem vivenciar a fé, deixa que estes mortos, que apenas estão vivos, mas vegetam, apenas existem como bestas selvagens, deixe que estes mortos sepultem os seus próprios mortos, aqueles que fisicamente vierem a morrer. É isso que Jesus quer dizer no texto. Então, deixar que os mortos sepulte os mortos significa aqueles que não creem em mim estão mortos. Você que diz acreditar em mim, você que diz crer em Cristo, deve segui-lo. É isso que Jesus, essa foi a proposta para aquele discípulo, para aquele homem que desejava ficar até o fim da vida, desejava estar ao lado do seu pai até o fim da vida dele, mas o chamado de Jesus tinha urgência para aquele contexto. Segue a mim e deixa que os próprios mortos, os seus outros familiares, as pessoas próximas a você, deixe que eles que não querem ter vida, que não querem a verdade, deixe que eles sepultem os próprios mortos deles, aqueles que vêm a falecer.
Essa é a condição do ser humano, irmãos. E louvemos a Deus, demos graças a Ele por ter também nos livrado dessa morte. Porque se Ele não tivesse operado em nós, nos concedendo aqui, fé, porque é um dom de Deus a fé, se Ele não tivesse dado fé a nós, também estaríamos a largos passos rumo à condenação. O que nos tira dessa condição de mortos não é o nosso mérito, não é a nossa eloquência, não são nossas faculdades mentais, não, de compreender ou responder o Evangelho. É o poder de Deus, é a misericórdia de Deus, é a sua graça irresistível que nos concede vida, que nos estende o braço quando nós estamos na sepultura da morte e nos dá uma nova vida, nos regenera de dentro para fora. Boa noite, fiquem com Deus.